dando sequência nas nossas aulas, eu quero fazer um complemento à nossa aula sobre Bíblia. Eu quero citar dois versículos, um do apóstolo Pedro e um outro do apóstolo Paulo. É interessante nós sabermos, vamos ter diversas visões dentro do que eu falo sobre inerrância bíblica. O que significa? A credibilidade que as escrituras têm, a questão de quão confiáveis elas são, de quão completas em si elas são. Eu defendo o que nós chamamos de ortodoxia, o que a tradição da igreja traz. O que é? Que a Bíblia ela é inerrante e ela é infalível. E não somente para assuntos de fé, mas tudo que ela trata ali como verdade é verdade. Então a Bíblia está livre de falhas. O que é a Bíblia? Toda aquela parte da Escritura inspirada por Deus, o Antigo e o Novo Testamento, como eu já falei na aula anterior e falarei nas próximas aulas. O primeiro texto que eu quero falar com vocês é o de 2 Pedro 3,16. Pedro diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Aqui o apóstolo Pedro está comentando sobre as cartas de Paulo, e ele diz que as cartas de Paulo, elas são escritura, e que tem pessoas inconstantes, indoutos, que distorcem esses textos, ou seja, essa parte da escritura, assim como fazem com as outras partes da escritura. O próprio apóstolo Pedro coloca as cartas de Paulo dentro do cânon bíblico, dentro das escrituras, da sagrada escritura, da revelação de Deus ali. E o segundo texto que eu queria ler é um de Paulo, em 2 Timóteo 3, do versículo 16 a 17, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui nós temos o bom proveito das escrituras. Para que a escritura serve? Ela serve para corrigir, para ensinar, para repreender, e ela instruir na justiça. E ela é divinamente inspirada por Deus. E é isso que eu creio. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento foi inspirado por Deus. Não que um ditado de Deus para os homens escrever de forma cega ali. Mas Deus inspirou esses homens, capacitou eles para escreverem as palavras que ele queria que fossem escritas ali, usando a personalidade desses homens dele, desses homens de Deus para escrever, seja os apóstolos, os profetas, os reis, no caso Salomão que escreveu, cada um daqueles que foram envolvidos nessa composição. Então Deus usou eles dentro do conhecimento que eles tinham, das habilidades que eles tinham, mas ele guardou eles para quê? Para que eles não escrevessem algo que fosse deles, mas que escrevessem plenamente a verdade que Deus desejava e deseja passar para que nós conhecêssemos. E por meio disso nós a conhecemos hoje. Então eu queria dizer, dentro do que eu creio, que a igreja, de forma mais ortodoxa, a igreja mais tradicional acredita, que a Bíblia ela é infalível nas regras, em tudo que ela fala. Então quando a Bíblia diz que Deus fez a terra parar, a terra parou. Quando a Bíblia diz que o Mar Vermelho abriu, Deus abriu o Mar Vermelho para que os egípcios, para que os israelitas passassem, e quando os egípcios fossem passar, o mar se fechasse, dessa forma aconteceu. Da mesma forma que nós cremos, o quê? Que Deus fez Maria, ainda virgem, conceber Jesus. Por quem? Por meio do Espírito Santo. Da mesma forma nós cremos que Jesus ressuscitou Lázaro pelo poder dele. Da mesma forma nós cremos que Deus Pai ressuscitou Jesus pelo seu próprio poder, pelo poder do Deus triuno aí. Então nós cremos no que a Bíblia diz, e ela é uma regra infalível de fé, ou seja, ela não falha. E a Bíblia pode ser aplicada e ela é verdadeira para todas as áreas da nossa vida, seja na parte religiosa, seja na instituição de família, seja no trabalho, em tudo que a gente for fazer, em tudo aquilo que a Bíblia trata, ela é verdadeira e ela não tem erros. Daí surge o termo que nós dizemos muito: infalível e inerrante. Eu vou deixar um artigo na observação da aula aí para vocês lerem. Vai ter também um e-book complementando as aulas, tá? E fica um grande abraço. Deus abençoe vocês.